Boa noite, boa noite para todo mundo. Olá, olá, olá. Vamos esperar o povo começar a chegar. Boa noite, gente. Como vocês estão? Olá, hoje falaremos de um assunto super bacana. Já vou até colocar aqui para todo mundo saber que assunto que é. Hoje nós vamos falar sobre rastreabilidade. Legal, né? Como que vocês estão? Esperar a Dequali chegar com a Camila para a gente iniciar a nossa live. Olá, boa noite. Boa noite. Ah, tem gente que tá aqui toda semana, né? Que bom saber, viu? Que bom saber. Renata tá aqui. Olá, gente. A live vai ficar salva. Vai sim, vai ficar salva no nosso IGTV, tá? Deixa eu chamar a Camila aqui pra gente iniciar. Olá, estou vendo todo mundo chegando. Muito bom. Chamei ela. Assunto super idade. Olá! Olá, Boa noite, boa dupla! noite. Tudo Tudo bem? bem? Tô ótimo. E você? Bom, também Aqui tô bem. tu tá trabalhando demais? Oi? Aquela, você tá trabalhando muito? Nossa, muito, graças a Deus, né? Nós estamos, Vou né? vou carregar pra Ei, trás. ei, gente, boa noite! Tudo bem com vocês? Como estão? Ô, dupla, quase que eu vim com uma blusa igual a sua, viu? A gente Ah, tem esse é? dente Tem. de bem combinar, faço roupa tudo igual. Aí, como você postou, eu falei, ah, deixa eu trocar de roupa. Que bom que eu continuei com a mesma blusa. É. Ai, ai. Boa noite, Gê. Ei, Priscila, Karina, Alana. Ó, muita gente aí entrando. Ô, gente, se vocês Isso já quiserem aí. mandar perguntinhas pra gente sobre rastreabilidade, fiquem à vontade, viu? É um tema que foi super pedido, né, Mar? Foi. Foi um tema muito pedido, que na verdade muita gente tem dúvida, principalmente na parte da implementação, né? Sim, Porque até que, né, saber e tudo mais, beleza, as pessoas sabem que é importante, mas na hora de como vai implementar isso no cliente, é muito diferente, né, da teoria, porque cada cliente é diferente. Quando a gente fala de rastreabilidade, é muito difícil ter um padrão, porque realmente vai mudar de acordo com a produção daquele cliente, de acordo com a estrutura que tiver, né, aquela empresa. Então, a rastreabilidade para implementar no cliente realmente é uma coisa muito única para cada um. E aí gera mesmo muitas perguntas, né, muitas dúvidas. verdade. É verdade. E é algo que é muito prático, por isso que também gera É, muita dúvida. É algo que tem que ser implementado na prática mesmo e é muito personalizado de cliente para cliente. Então, por isso que tem que entender mesmo como funciona para na hora de chegar na prática conseguir adaptar ali a realidade de cada cliente, né? Ó, já temos uma dúvida aqui, hein? Deixa eu achar aqui. eu vi se a gente utiliza algum programa, né, de rastreabilidade. Vamos comentar sobre isso. Vamos. A gente vai ensinar a fazer na mão, né? Porque a Que é maioria a dos maneira que a grande maioria utiliza, né? a maioria Porque programas de rastreabilidade são programas caros, né? Tem um sim, custo envolvido, tem um investimento, na verdade, porque é muito bom, é fantástico, é mas caro. o investimento é alto, assim, então requer é um planejamento muito grande da empresa que muitas vezes eles não podem, né?
Exatamente. arcar com esse investimento? Aí, ó, a Adriane é igual a gente, faz manual também. Nós também, viu, Adriane? A gente faz manual e tem também, a gente utiliza uma planilha do Excel também para a gente deixar registrado, sabe? Então, a gente vai falar também sobre isso. Mas existe o sistema, os softwares ajudam muito. Mas acaba que o investimento é muito alto e acaba que isso, na realidade, acontece só em fábricas maiores, de maior porte. Então, o restante, né, Mai, tudo manual. E aí a gente vai conversar Tudo sobre manual. isso. Exatamente. Então, vamos começar? Vamos começar pelo começo, o que é? Rastreabilidade. Então, gente, rastreabilidade nada mais é do que um conjunto de procedimentos em que ele vai acompanhar a movimentação de um produto ao longo da cadeia produtiva, desde o recebimento do produto até a entrega ao cliente. Então, através da rastreabilidade, a gente consegue justamente acompanhar esse produto na cadeia produtiva e ter várias informações sobre ele, do lote, enfim. Isso é rastreabilidade, né, Dupla? Isso mesmo. E é muito importante para uma empresa, né? Por milhares de motivos, inclusive é obrigatório, né, as indústrias de alimento implementarem a rastreabilidade dentro da empresa, porque uma indústria de alimentos vai vai entregar esse produto para uma empresa que ainda precisa, né, de estoque e tudo mais, para depois ser entregue para o consumidor final. Então, essas empresas, elas compram um volume maior do produto, né? Não é o consumidor final que vai comprar um pacote, ela compra o distribuidor, por exemplo, o supermercado, a padaria, vai comprar um volume grande desse produto e a rastreabilidade vai garantir muitas coisas, tem até benefícios secundários que muita gente não associa com a rastreabilidade, que eu vou falar agora. O principal benefício, obviamente, é a gente conseguir entender aonde está o produto, a matéria-prima, dentro do processo, né, de produção do alimento, e depois daquela matéria-prima, onde virou, né, tipo, qual produto final virou e aonde está dentro do cliente, né, dentro do supermercado, dentro da padaria, enfim. E tem um outro benefício que é muito importante, que vai ser a rastreabilidade, que vai, como que eu posso dizer, operacionalizar o recall. Se a gente não tiver a rastreabilidade implementada, a gente não consegue fazer o recolhimento do alimento, né? Eles estão totalmente interligados, assim, né? Que é outra coisa que as indústrias também implementarem. Exatamente. Tem que implementar, né, o POP 8, tem que implementar a parte de recolhimento, o programa de recolhimento de alimentos. E tem um outro benefício, que esse sim é o secundário, que você consegue também, com a rastreabilidade, analisar qual a frequência de compra que um determinado cliente faz. Quando você sabe que aquele lote, né, o lote de hoje, por exemplo, o lote de hoje foi para o supermercado X. Aí, quando você vai montar de novo a planilha dele, da próxima compra, você vê que ele demora 6 meses para comprar, porque de acordo com o número de lote, a gente consegue ver, né, quanto tempo demorou entre um e outro. Aí você fala, poxa, mas daqui 6 meses, ou então ele compra todo mês e passa um mês sem pedir. Aí, pela rastreabilidade, você consegue ver, nossa, pelo número de lote, já tem 2 meses que ele está com o meu produto. Eu vou ligar para ele, eu vou saber se ele está lembrando, se ele lembrou de mim, se aconteceu alguma coisa com o produto, né, o que está acontecendo. Então, uma maneira também de ajudar o setor de vendas, né, daquela empresa, o setor comercial daquela empresa, para administrar um pouco, né, essa parte assim de compras, de frequência desses fornecedores. E uma outra coisa também que a rastreabilidade também consegue auxiliar é para resguardar a empresa. Resguardar a empresa que a gente, né, que a gente trabalha. Por vários motivos também. Um deles é se a gente entrega o mesmo lote de um produto para vários clientes diferentes e um cliente reclama, a chance de não ser, né, a chance do problema não ser do nosso produto é muito grande, porque se a gente fez 2 toneladas de produto e deu problema em 50 quilos, que é
a quantidade que está naquele cliente, vale a gente ir nesse cliente para analisar como está o armazenamento daquele produto, né? A gente já teve problema com um cliente nosso que quando o proprietário, né, foi até o estabelecimento, o produto ficava na prateleira, assim, bem no início da gôndola, né, da prateleira, bem no início do estabelecimento, pegava sol o dia inteiro. Então, não tem produto que resista a isso, sabe? Pegando sol, assim, o sol vinha, sabe, de um lado ao outro da loja e pegava o dia inteiro, era de manhã cedo até de tarde pegava sol. Então, realmente, o produto não vai aguentar, né? Nem nós, nem nenhum, até a live que a Camila fez agora com a Márcia Paranaguá, maravilhosa, elas falaram muito sobre isso, né? Sobre outros tipos de padrão de qualidade que deve ter dentro do produto, e muita coisa influencia, né, nisso. Então, a rastreabilidade ajuda nessa identificação também, se foi realmente do nosso produto ou não que teve algum problema, né? E se tiver sido do nosso produto, ou se tiver vários clientes com esse mesmo problema, aí a gente consegue colocar o plano de recolhimento de produtos, né, em ação para ver onde foi. Aí, sim, se não tiver rastreabilidade, não dá para a gente fazer mais nada, né? A gente para aí, assume o erro, coloca o rabinho entre as pernas e paga, né? Paga as consequências. E é por meio, para a rastreabilidade acontecer, a gente utiliza vários dados, vários registros. Igual a Marcela falou, a gente consegue utilizar essas informações para várias coisas. Então, assim, é fundamental ter todos os registros, documentar tudo. A gente fez uma live sobre não conformidade aqui, não sei se tem, com certeza tem pessoas que assistiram. Então, através, por exemplo, de dados que vêm desse controle, dessa rastreabilidade, a gente consegue justamente auxiliar em identificar uma não conformidade, e isso faz toda a diferença para a gente justamente entender o que aconteceu, aonde foi o ponto, em qual processo que aconteceu aquele problema, para a gente justamente corrigir, ter melhoria e não ter mais problemas em nenhum outro lote em relação a isso. Então, ajuda muito na investigação aí também das não conformidades. Exato. Né? Exatamente. Então, tem mais dúvidas aí? Você está acompanhando? O povo tá dando oi, tá dando boa noite. Então, gente, a rastreabilidade, ela basicamente os pontos mais importantes que ela envolve, a gente precisa justamente fazer esses registros, buscar esses dados, são 3 etapas, basicamente, que é o recebimento, a produção e a expedição. Então, são 3 pontos fundamentais para a gente implementar e a rastreabilidade acontecer. E a gente tem que unir também essas informações. Então, vou começar pelo recebimento, né, Mar? Então, para a gente seguir a ordem, né, do fluxo. Para ficar fácil do fluxo, para vocês entenderem. Isso. Mas são essas 3 etapas, as principais, e que a gente tem que justamente realizar esses registros, esses controles. E, como eu falei, linkar depois toda essa cadeia, essas 3 etapas. Então, por exemplo, no recebimento é fundamental a gente conhecer sobre o cliente, pedir ficha técnica, fazer homologação de matéria-prima. Primeiro, para a gente saber se aquela matéria-prima tá com qualidade, segue os critérios que foram estipulados para ela. Então, no recebimento, a gente consegue pegar a primeira informação do lote daquelas matérias-primas. Por quê? Para a gente conseguir implementar a rastreabilidade, eu preciso saber que aquele produto que eu estou produzindo, que é o lote X, para ele ser produzido, ele veio da matéria-prima farinha, usou ovo e etc e tal, e eu preciso saber o lote de cada um desses ingredientes. Então, quando eu estou recebendo aquele produto, eu já consigo anotar aquela informação. Então, estou recebendo a farinha do lote X, todas as matérias-primas. Então, tudo que a gente recebe, a gente anota nessa planilha o dia que recebeu, quem é o fornecedor, a gente aproveita e já olha a parte da qualidade, o dia que fabricou, o dia da validade daquele produto e o lote. Então, começa aí a primeira informação para ajudar na rastreabilidade. Então, essa primeira informação é fundamental, e para isso a gente tem que treinar os colaboradores, para eles saberem identificar, identificarem, conseguirem selecionar essa matéria-prima, identificar inclusive o lote no rótulo. Às vezes tem
tem dificuldade em relação a isso. A gente sabe como a rotulagem é um tabu ainda, né? Porque muita gente não cumpre a legislação de rotulagem. Então, se você também selecionar um fornecedor que não tem ficha técnica, que não tem um rótulo completo, isso já começa a ser um problema aí na sua rastreabilidade, porque isso é necessário. E quando não existe, por exemplo, a gente atende empresas que têm como matéria-prima hortifruti. Então, compra lá no Ceasa, como que não vem lote lá do Ceasa, da batata, da cenoura, e aí? Aí a gente acaba criando um lote interno, para justamente a gente conseguir identificar de onde que está vindo. Eu comprei a cenoura, mas foi do fornecedor X lá do Ceasa. Então, a gente tem que criar também, quando isso não existe, um lote para essa matéria-prima, para a gente conseguir rastrear todos os ingredientes utilizados naquele produto. Não é isso, Dupla? Exatamente. E aí esse lote, a gente normalmente considera a data que foi entregue, né, à empresa, para ficar mais fácil de identificar mesmo e a gente não precisar perder tempo criando uma codificação, né, diferente, não precisa disso, É né? muito complexo, tá, gente? Porque tem que ser uma coisa prática, em que os funcionários vão entender o que estão fazendo. Por isso que é muito importante a capacitação, explicar o porquê, por que ele tem que anotar aquela informação. Então, isso também tudo é importante, que às vezes eles anotam metade da planilha. Quando a gente está começando a implementar, isso é muito comum, né, Mar? Eles não colocam todas as informações. Daí o lote, então, é super esquecido, coitado. Aí a gente sempre fala, o lote é um dos mais importantes que você tem que anotar, enfim. E aí esse código... Ou então, Às vezes a gente utiliza a data que a gente está recebendo aquele produto para ser simples e prático e a gente conseguir implementar realmente na prática. exatamente. E uma coisa também que acontece muito e que inicia nessa parte do recebimento é não anotar os lotes das embalagens que vão nos produtos. Exatamente. Porque quando a gente fala de rastreabilidade, a gente fala da rastreabilidade para a gente conseguir identificar todas as matérias-primas, né, que compõem aquele produto final e também a embalagem que ele está, porque a embalagem pode ter algum problema e a gente precisar, né, rastrear aonde está aquele lote de embalagem. E pode ser por vários motivos. A embalagem pode estourar, a embalagem pode perder as informações, às vezes, né, a tinta que ela foi impressa não está bacana naquele lote. Ou pode estar realmente contaminada a embalagem. Então, a gente também tem que ligar, aproveita, né? Poxa, a gente já está colocando de todos os ingredientes, coloca a embalagem junto, né? Exatamente. E é importante, aproveitando o gancho, pedir também um laudo técnico dessa embalagem, até para a gente garantir, porque assim, primeira etapa essa embalagem eu posso utilizá-la para colocar alimento? Então, isso é básico. Então, a gente também pede o laudo e aí a cada entrega também das embalagens, a gente pede também para que as embalagens também venham com lote, para a gente conseguir fazer esse controle também. Então, ele tem que incluir aí dentro dessa coleta número 1 aí de informações, que é do recebimento, né? E que entra muito, quando a gente fala de rastreabilidade, a gente fala de, poxa, várias outras coisas, né? Que se não tiver implementada, a gente não consegue realmente implementar a rastreabilidade de maneira efetiva, assim. Quando a gente fala de recebimento, se a gente não selecionar bem o nosso fornecedor, a gente não vai conseguir implementar a rastreabilidade, porque vai chegar produto sem lote, sem rótulo, sabe? Ou com qualquer lote, um lote que não existe, não tem uma sequência, você começa a notar e começa a verificar, analisar esses ovos, o que é isso? Uma semana com o mesmo número de lote que você recebe de produto, sabe? Então, quando você começa a analisar profundamente essa parte do recebimento para implementar a rastreabilidade, você identifica milhares de não conformidades, e que é ótimo já, porque você já começa a organizar tudo dentro da empresa, né? A rastreabilidade é muito boa para a gente identificar muitos pontos dentro da empresa não conformes, né? Não, o ideal mesmo, sonho, né, Du? Se a gente conseguisse fazer uma auditoria, por exemplo, em todas as matérias-primas que a gente compra,
quê? A gente tem que também analisar se essa matéria-prima que a gente está comprando, se eles têm rastreabilidade. Porque na hora que dá um problema, vamos supor, deu um problema no lote, e eu descobri, através do meu controle de rastreabilidade, que esse problema veio lá, vou continuar no exemplo, da farinha que eu comprei, né? Enfim. E aí, eu preciso, se esse fornecedor meu, esse fabricante dessa farinha, não tem o controle do lote dele, não tem a rastreabilidade implementada, ele também não vai conseguir identificar qual foi o problema, enfim. Então, o sonho é que a gente conseguisse, né, homologar muito bem os fornecedores para justamente ver se eles também cumprem a rastreabilidade. Então, quando a gente recebe auditoria em fábricas, clientes nossos, às vezes, por exemplo, um supermercado que vai fazer a marca própria, vai comprar aquele produto e usar a marca própria do supermercado. Um dos pontos que eles mais olham é não conformidade, que a gente já conversou, e rastreabilidade. Porque é o nome daquela empresa que vai estar lá, é o nome daquele supermercado, enfim, da pessoa que está terceirizando, comprando aquele produto para usar a marca dela, que é muito importante. Ela não vai colocar qualquer produto. E se der um problema, ela é corresponsável. Então, por isso que a auditoria, assim, quando a gente recebe, são 2 pontos que eles olham muito, a questão de não conformidade e a rastreabilidade. E eles olham também para ver se ela está completa. Não adianta eu começar só com a informação do recebimento. Ah, tá, não, eu anoto aqui o recebimento da matéria-prima. Não, eles querem ver se você está cumprindo, se o lote está bem rastreado em todas as suas etapas aí de produção, na cadeia de produção, né? Exatamente. E, inclusive, eles podem fazer até uma coisa que a gente vai falar, acho que no finalzinho, assim, a gente comenta, que é fazer como se fosse uma simulação, né, daquilo. Ver se realmente as nossas planilhas, se as nossas planilhas de controle, de rastreabilidade, elas se interligam e a gente consegue pegar essas informações. Porque também não adianta nada, a gente receber o produto, anotar lá de qualquer jeito, na hora da produção a gente também anota de qualquer jeito, e no final você não consegue identificar nada. É um trabalho totalmente... Nossa, que a gente perdeu, né? Perda de tempo que a gente fez, porque a gente não vai conseguir realmente cumprir o papel daquelas planilhas, né, de controle, que é montar o processo inteiro de rastreabilidade. Aí, depois dessa etapa... pode falar. Não, a Renata comentou aqui, ó, que realmente marca própria ela é muito rastreabilidade, que ela já passou por muita auditoria de marca própria e é isso mesmo, né, Renata? Olha. Então, você já viveu esse momento de receber uma auditoria e eles querem ver tudo sobre rastreabilidade, todos os pontos, todos os dados, se realmente ele é controlado, se acontecer qualquer coisa, a gente consegue identificar. Então, realmente, é algo que é muito mesmo cobrado. Pode continuar, Dani. Então, aí como a Camila falou no início, a gente tem 3 pontos, né, principais da rastreabilidade, que é a parte do recebimento, a produção e a expedição. Quando a gente fala de produção, normalmente é a última etapa que a gente implementa dentro da empresa, porque é a etapa mais complicada de se implementar. É muito complicado porque requer um controle muito grande da empresa, entender qual é o produto que está sendo utilizado naquela hora. Várias empresas, principalmente quando a gente fala de indústria, que a produção é muito grande, eles retiram do pacote original aquela matéria-prima e passa para algum tipo de tambor, passa para algumas caixas grandes, né, para fazer ou a pré-pesagem ou na hora mesmo do preparo. E esses tambores, a pessoa não identifica, e quando identifica, não identifica o lote daquela matéria-prima, então a gente, né, pode perder essa informação. E quando a gente fala da rastreabilidade durante o processo produtivo, depende do setor que a empresa tiver. Por isso que a gente fala que a rastreabilidade é muito única para cada empresa. Se a empresa tiver o setor de pré-pesagem, tem que ter a rastreabilidade naquele setor também. Então, aquele pacote que eu fiz, que vai ser a produção de hoje, ele tem a matéria-prima do lote tal, a matéria-prima do lote tal, a matéria-prima do lote tal. Ele está no setor de rastreabilidade, no setor de pré-pesagem. Aí depois esse pacote já sofreu a pré-pesagem e vai para a cozinha. Então, a rastreabilidade, ela deve, né, conseguir identificar onde está o lote em cada parte de dentro da produção. Não é só falar assim, não, aquele produto saiu de estoque,
né, aquele produto saiu do estoque e está para produzir, mas aonde que ele está? Ele está na pré-pesagem, ele está dentro da cozinha, ele já está assando, ele está embalando. Então, a rastreabilidade, a rastreabilidade completa, né, te permite identificar dentro do fluxo de produção aonde aquele alimento está. Mas se a gente falar de uma maneira geral, né, da produção, o que a gente precisa ter para implementar a rastreabilidade? A primeira coisa, a ficha técnica. A gente precisa saber a listagem de todos os ingredientes que compõem aquele produto para a gente conseguir pegar o lote das matérias-primas, né, que vai compor aquele lote do produto pronto. Se a gente não souber a listagem correta desses ingredientes, a gente vai fazer, se o produto tem 10 ingredientes, a gente vai fazer rastreabilidade de 5 e os outros 5. Né? A gente precisa ter o dos 10. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na produção é a ficha técnica. Você concorda comigo, Duplo? Que aí já começam vários empecilhos, né? Várias coisas que a gente precisa ter. Né? E quando a gente fala também... Exatamente. Porque se a gente tem um produto que tem poucas matérias-primas, beleza, é para ficar muito mais fácil da gente organizar essa parte, né? Mas se a gente tem produtos que têm 10 matérias-primas, 15 matérias-primas, ou que fazem uma... Todas elas, em cada uma Exatamente. Das elas. Ou então uma produção que tem um mix de produto muito variado, então eles fazem muitas preparações diferentes naquele dia, aí complica mais ainda, né? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente implementa a parte de recebimento primeiro, a gente implementa a parte da expedição e com essas duas partes implementadas, obviamente a gente já vai implementando da produção, né? Mas aí a gente já vai organizando essa parte de ficha técnica, de padronização do produto, ter uma programação da produção é muito interessante para essa parte de rastreabilidade, porque facilita muito. Exatamente. Exatamente. Então, pode falar. Então, enquanto a gente já está com as duas pontas, né, da rastreabilidade mais em andamento, a gente vai organizando essa parte da produção para a gente conseguir colher essas informações. E se for falar de uma forma geral, essas informações, se a gente não pensar, por exemplo, em setores, né, a gente vai pensar só na hora da produção, em qual lote da matéria-prima gerou um lote do produto pronto. A gente tem que montar uma planilha que vai conseguir identificar os lotes dessa matéria-prima. A maneira que eu acho mais fácil é listar o produto que foi feito, hoje foi produzido pão de forma tal. Então, quais são os ingredientes daquele pão de forma e os lotes daquele produto, né? Obviamente, a gente vai aproveitar essa planilha e vai colocar umas outras informações que podem ser necessárias, até para a organização interna mesmo da empresa, né? Oi, pode falar. Deixa eu dar uma dica sobre isso, gente, para ajudar vocês. Quando a gente faz manual essa planilha para justamente no momento, em cada etapa da produção, justamente pegar esse dado do lote da matéria-prima, o que vocês podem fazer para adiantar? Já tem a ficha técnica, você já sabe que para fazer, por exemplo, um biscoito de polvilho, que usa lá farinha, gordura, ovo, etc e tal. Você já deixa preenchido já os ingredientes, porque o funcionário só vai anotar o lote. Então, para ele todo dia vai fazer aquela receita, para ele não escrever todo dia, farinha, polvilho, gordura. Então, já deixa, quanto mais fácil, mais mastigada a planilha você dá para o funcionário, mais fácil ele vai preencher e mais fácil você consegue implementar. Então, se já tem a receita lá, você já coloca os ingredientes e ele vai anotar só o lote, a data em que ele está pesando, que ele está produzindo aquele alimento. E já linkar com o lote do produto final, tá? Só um parênteses de dica para essa planilha para ficar mais fácil. Exatamente. Então, se a empresa tem um setor de pré-pesagem, a gente pode, né, iniciar, aliás, a gente pode, não, a gente deve, né, iniciar o controle de lote pela pré-pesagem. E quando você falou de listar esses ingredientes, é muito interessante até para a pessoa não esquecer, né? Quando a gente padroniza e fala, olha, essa aqui é a listagem de ingredientes.
ele não vai esquecer de nenhum ingrediente na hora da pré-pesagem, né? Ele vai lembrar de todos, porque em todos ele vai ter que separar e pegar, né, a informação de lote e tudo mais. Aí vem uma informação muito importante. Ele não esquece nenhum ingrediente, ainda força ele a meio que seguir ali a quantidade, já aproveita e já padroniza também, ajuda a padronizar o produto. Porque já aconteceu, né, Dupla? De funcionário estar lá na produção, não tinha pré-pesagem ainda, e aí o funcionário esquecer de colocar um determinado ingrediente. Então, imagina, perdeu a produção inteira porque ele esqueceu de colocar um ingrediente que era fundamental para o produto. Então, querendo ou não, como ele vai ser obrigado a anotar, garante que ele está colocando. Então, por isso que a Marcela falou no início que a rastreabilidade a gente ama implementar porque a gente aproveita os dados, um monte de coisa para a gente implementar outras coisas juntos, né? Exatamente. E aí uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que se a gente tira o produto da embalagem original, o número de lote tem que acompanhar, né? Nessas etiquetas aí que a gente elabora dos tambores, das caixas, né? Dos recipientes que a gente utiliza para identificar o produto, né? Então, além das informações de qual produto que é e a validade desse produto, a gente também tem que colocar o número de lote desse produto para a gente conseguir identificar. É o número de lote que vai identificar toda essa parte de rastreabilidade quando a gente faz ela manualmente, né? Sim. Porque se tiver software, por exemplo, aí sim a gente tem outros meios de identificar. Mas manualmente é pelo lote que é muito mais fácil, né? Só para a turma entender, porque às vezes nunca ninguém teve acesso para saber como que funciona esses sistemas, esse software. Eu já vi, assim, tem vários tipos, vários modelos, enfim. Mas é bem interessante para fábricas maiores, primeiro porque, igual a gente falou, é oneroso. Mas para fábricas maiores, como por exemplo aquelas que têm muitos produtos, ou um produto tem várias matérias-primas, enfim. O que é legal? Ele vai gerando já os códigos, QR Code, código de barra, tem, né, Marcelo? Tem assim, cada. Ai, Isso. chamar de Marcelo, né, Dupla? Parece estar brava. Não consigo. Aí, não consigo ser formal, gente, desculpa. Mas, enfim, os softwares são muito interessantes porque eles linkam. Então, tipo, você não tem que ficar anotando. Então, por exemplo, às vezes tem uns que geram adesivo. Então, você coloca, chegou lá, o polvilho, aí você já coloca o adesivo no polvilho. Aí você consegue linkar aquele código de barras ou QR Code quando vai para a produção e qual lote gera no final. Então, é mais ou menos assim que funcionam os sistemas. Tem alguém aí que está na live que usa algum software para controlar lote, que é mais automático e menos manual? Conta aí para a gente como que é, se já participou dessa implementação. Conta pra gente o que vocês utilizam, se é manual, se é software, pra gente conversar. É maravilhoso, né? Imagina, o software você só seleciona qual a produção, né, que você está fazendo naquele momento, ou está programada, né, para fazer, e sai batendo o laser em todos os QR codes, em todos os códigos de barra e pronto, já está tudo organizado, né? Manual realmente a gente precisa, mas mesmo o software precisa, né, de ter uma ficha técnica bem estabelecida, de ter uma organização na hora do estoque, de ter uma organização na pré-pesagem, porque senão vai ser ainda pior, né? O gasto que você teve para implementar, para comprar um produto desse, né? Um programa desse, para ser utilizado da forma inadequada, né? É pior ainda do que se nem tivesse. Rasgou dinheiro. Rasgou dinheiro. Então, na parte da produção, para finalizar, vai depender muito de como funciona essa produção e de como são os produtos fabricados. Eu, por exemplo, dou consultoria em uma fábrica de alimentos que as matérias-primas são poucas e a variedade de produto é pouco. Não, a variedade não é muito grande. No total, dá 4 tipos de produto, 4 sabores de um mesmo produto, de um mesmo biscoito. Então, qual que ficou mais fácil? Como ficou mais fácil de fazer essa rastreabilidade na produção? Ao invés da gente ligar por sabor de produto, a gente liga por matéria-prima. Então, por exemplo, a gente tem uma ficha, é uma fábrica de biscoito polvilho, a gente tem uma ficha do polvilho, que é um produto que a gente compra em grande quantidade do mesmo lote.
Então, é o mesmo, né? Demora para trocar o lote, porque a gente compra um caminhão de polvilho, tá? Sei lá, 1 tonelada, 2 toneladas de polvilho. Então, como tem o mesmo lote, aí a gente faz esse polvilho desse lote gerou quais lotes do produto final, entende? O ovo desse lote gerou qual matéria-prima desse lote. Então, a gente ligou a matéria-prima com o produto final, né, daquele dia, né? Lá são várias massas, então a gente consegue colocar que o lote tal foi feito da massa 1, 2, 3, 4, 5. Lá, normalmente, a gente chama de massa que é a batida, né, do biscoito. Lá faz mais ou menos 70 batidas por dia. Então, a gente coloca que o lote tal da matéria-prima gerou a batida 1, 2, 3 até a 30. Aí, quando chegou na 31, já era outro lote, porque, né, acabou aquele lote. E estabeleceu dias de compra também. Gente, isso é tão legal e é tão importante, faz tanta diferença na hora da rastreabilidade, porque lá estabeleceu, por exemplo, toda segunda-feira é dia de chegar a gordura. Então, a gente sabe que a gordura que foi utilizada naquela semana foi a gordura do lote que chegou lá na segunda-feira, sabe? Assim, fica muito mais fácil de você organizar, né, essa parte da rastreabilidade. Obviamente que tem que continuar com controle e tudo mais, mas quando a gente padroniza dia de entrega, a gente consegue estabelecer melhor, sabe, essas informações, assim, durante aquela semana vai ser o lote do produto que está lá, não tem jeito de ser outro, né? Aqui, ó, as meninas estão comentando. A Gé falou que faz manual e falou e como é difícil conscientizar a conscientização dos funcionários, né, com a anotação do lote, realmente. É aquilo que a gente sempre fala por aqui nos stories, tem que explicar o porquê, tem que explicar a importância dele fazer aquela anotação, para ele entender. Ah, se alguém passar mal com o produto, pode dar um problema, e às vezes esse problema não veio da gente. Então, através da rastreabilidade, a gente pode comprovar de onde que veio, né? Enfim, então explicar o porquê das coisas. A Tati falou que usa manual e para e passo. E a Renata também, mesma coisa, planilha manual e para e passo. Gente, para e passo não pagou uma porcentagem para eu falar aqui, mas eu acho legal vocês conhecerem, tá? Entra no site, joga lá no Google, para e passo. E é um software que eles vendem para justamente conseguir implementar automaticamente a rastreabilidade. Eu acho muito legal vocês entrarem para ver como que funciona. Isso que eu falei, essa questão de QR Code, eles têm, enfim. Então, acho legal vocês entrarem para vocês conhecerem um pouquinho como que é essa parte automatizada, beleza? E tem, gente, uns pontos também. Dá tempo de comentar? Tô com medo do tempo. Então, também tô com medo. A gente está falando tanto. É importante que a gente tem que ficar atento e ter senso crítico para analisar cada etapa. Por exemplo, eu trabalho numa empresa, é uma indústria que é muito grande. Então, lá é silo, assim, gigante com os produtos. E, às vezes, não esperam um lote terminar dentro do silo para vir outro. Então, acabam misturando 2 lotes dentro do silo. Então, a gente tem que anotar os 2 lotes, ok? Nem sempre na hora que você vai produzir um produto, você vai usar um lote só, até para coisa simples também. Então, terminou, sei lá, a gordura. Terminou, eu peguei o restinho da gordura um restinho de uma gordura e eu vou usar outra, eu vou abrir outra. Então, aí são 2 lotes. Então, eu tenho que anotar os 2 lotes. Então, isso também tem que ser muito orientado para o funcionário, para ele ter essa atenção também. Pode continuar, dupla, vamos lá. Só um parênteses. Não, agora é a terceira etapa, a etapa da expedição, que também depende muito de como funciona a empresa, né? Você pode implementá-la de milhares de maneiras diferentes. Exatamente. Não é? A expedição, gente, para mim é um dos pontos mais importantes. Porque deu um problema no lote, teve intoxicação alimentar com alguém, o que você mais precisam fazer e usar a rastreabilidade é para o recolhimento. A gente precisa correr o quanto antes para recolher aquele produto, aquele lote, para justamente ninguém mais ter nenhum problema com intoxicação. Então, assim, para mim é o ponto mais importante. Então, justamente o controle do lote na expedição eu produzi o meu produto. Ok, ele tem um lote, beleza? Beleza. Inclusive, o lote pode ser a data de fabricação, tá, gente?
para ficar fácil implementar e tudo, vocês podem usar a data de fabricação como número do lote. Mas, enfim, pode criar código. Mas tá, então tem aquele produto, ele tem um lote. E eu vou entregar ele para X, Y, Z clientes. Então, eu tenho que saber para onde eu estou entregando o meu produto. Porque se der um problema, eu identifiquei que deu um problema num lote. Eu preciso buscar em todos os clientes que tem aquele lote. Então, por isso que eu acho mais importante de todas as etapas. Mas, enfim. Então, como que eu faço esse controle? Aí vai de acordo com cada empresa. Então, por exemplo, tem empresas que a gente utiliza já a folha de romaneio, que é, por exemplo, a folha lá do motorista, em que tem a separação, que lote tal, do produto tal, em tal quantidade, está indo para o cliente X. Então, às vezes, a gente já utiliza essa informação, que já tem vários dados, o dia que está saindo, né, etc. E a gente anota ali o número do lote, entendeu? Para aí a gente conseguir linkar. Esse lote está indo para cliente tal. Então, na expedição, eu gosto muito de implementar essa parte, né, Du? Porque aí é muito personalizado. Tem que ser uma maneira que seja o mais fácil possível. Para vocês terem uma ideia, tem um cliente que a gente atende que é muito pequenininho. E aí, lá não tem computador, não tem nada disso. E os pedidos, ela anota num caderninho mesmo, super simples. Então, loja tal, tá indo tal produto. E aí, lá eu precisava implementar a rastreabilidade, né? Fábrica, a gente tem que implementar em todos. E aí eu pedi para anotar no caderninho mesmo, tipo, qual o número do lote que está saindo para aquele cliente. Então, senão, não importa a maneira, igual eu falei, tem que ser o mais prático para você justamente implementar. Mas você tem que ter todas as informações necessárias. Então, é muito importante essa parte da rastreabilidade. Então, treinar também o colaborador que justamente separa as mercadorias para fazer essa anotação. O lote está indo para o cliente X. E daí finaliza os pontos de rastreabilidade. A gente consegue linkar todos eles. É isso, Dupla? Exatamente. Então, nesse ponto de expedição, a gente consegue aproveitar muito bem a estrutura que já existe na empresa, né? Se a empresa tem um tipo de romaneio, a gente inclui nesse romaneio uma coluna lá para colocar o lote desses produtos. Se a empresa utiliza, por exemplo, o sistema, né, que vai retirar do estoque, para elaborar, por exemplo, a nota fiscal daquele produto, a grande maioria dos sistemas tem um local lá que você consegue já colocar o lote, né, algumas informações, então sai a listagem de produto para, né, para aquele cliente X e já embaixo dele já sai quais os lotes de cada um daqueles produtos. Então, o que eu acho interessante é a gente tentar adaptar o sistema que já existe na empresa. Porque se a gente acrescentar mais uma planilha, é muito mais difícil, vai ter muita informação que vai ter que ser repetida, né? Repete no romaneio, depois vai ter que pegar essas informações e escrever de novo na planilha que a gente elaborou. Então, por que não já usar essas mesmas informações e só acrescentar uma coluna, né? E a gente diminui o número de planilhas, diminui o erro, né, a quantidade de erros assim que pode acontecer são bem menores. Né, do Exatamente. Também. A gente Exatamente. já usa, falou até nota fiscal a gente usa, tipo, já vai imprimir mesmo? Então vamos anotar na frente do pedido lá, de cada produto. Então aquele produto já tem lá na nota para onde está indo, qual a quantidade, qual o produto, anota o lote lá na frente. Então, muito mais fácil, simples, fácil do colaborador também fazer. Então, muito mais fácil de implementar. E de todas as etapas, é a primeira que a gente implementa, né? Justamente porque a gente já possui a metade dessas informações. Já possui o cliente que fez o pedido, já possui a listagem de produtos que aquele cliente pediu. Então, na verdade, o que a gente vai incluir é na hora que a pessoa for separar, né, pegar e anotar aqueles lotes lá para passar, ou para a pessoa que vai emitir a nota já acrescentar, ou então, né, a própria pessoa que tem esse romaneio acrescenta e já consegue ter todas as informações que a gente precisa. E por que a Camila falou que é a mais importante? Porque as outras informações resguardam a nossa empresa, a empresa do nosso cliente, né? Mas essa informação final para o cliente
Está até no Código de Defesa do Consumidor. A empresa não pode entregar para ninguém um produto que ela não sabe a origem, né? Eles não conseguem identificar a origem. Então, é lei, a gente tem que entender e saber onde está o nosso produto. Se a gente souber e tiver algum problema e a gente não tiver o restante da rastreabilidade, o problema é nosso, a gente vai arcar com todas as consequências. Né? Então, realmente, é a primeira parte que a gente tem que implementar de trás para frente, né? E as outras etapas da produção e do recebimento é justamente para a gente se resguardar, né? Nós, o nosso cliente se resguardar, porque muitas vezes o problema é na matéria-prima. Então, quando a gente rastreia tudo, a gente consegue chegar no lote da matéria-prima e falar, opa, foi aqui, ó, que deu problema, vamos lá no cliente, aí a gente já repassa essa responsabilidade para o nosso fornecedor, né? Sim, exatamente. Deixa eu abrir um outro parênteses de dica para também ficar atento Sim. a coisas que havia acontecendo. Quando você está implementando a rastreabilidade, você tem que acompanhar mesmo cada etapa. Teve uma vez que eu estava implementando nessa parte de expedição, e aí eu falei, ó, você tem que deixar separado, falei com o motorista, você tem que deixar separado, isso aqui é para o cliente X, esse é para o cliente Y. E o que acontecia na prática? Ele tacava tudo junto dentro do caminhão, sem identificar para qual cliente ele só tinha lá a listagem de quantidade. Então, tem que entregar para o cliente X 10 caixas, para o outro 20, mas está tudo misturado. Adiantou? Tipo, na prática, a gente, na verdade, não sabia para onde estava indo cada lote. Então, por isso que a gente tem que acompanhar mesmo na hora que a gente está implementando para se atentar a esses detalhes que vão fazer toda a diferença se eles não estiverem corretos. Então, na hora de orientar o motorista, ele também tem que organizar as mercadorias, produto pronto, produto acabado, separado por cliente, para a gente saber que aquele lote realmente está indo para o cliente que está lá dentro da minha planilha que eu anotei. Então, só outro parênteses da prática. Não, e quando a gente fala de acompanhamento, deixa eu só complementar. Quando a gente fala de acompanhamento, a gente fala também de uma simulação, né? Então, a gente pega aquele produto final, a gente chega lá como consultor. A gente chega na empresa, pega um produto que está lá na expedição, está no estoque final e fala, deixa eu ver se eu consigo identificar todas as matérias-primas que foram utilizadas, né, para montar, para fazer esse produto. E você começa a rastrear realmente, né, por isso que por isso que tem o nome de rastreabilidade, você consegue rastrear todos os ingredientes até chegar. Se você conseguir chegar ao lote de todas as matérias-primas utilizadas, conseguir identificar na planilha de recebimento o dia que recebeu, né, todas as informações daquele produto, aí sim a chance da sua rastreabilidade estar boa, né, estar completa, é muito grande. Agora, se essas informações perderem no meio do caminho, é porque tem algum ponto que a gente ainda precisa ajustar, né? E muito provavelmente dentro da produção, que é o ponto que a gente perde mais a linha, assim, pelos produtos abertos, por trocar lote, por misturar na mesma caixa, né, mais de um lote diferente. Então, é treinamento, gente. É treinar, colaborador o tempo inteiro, mostrar para ele a importância, mostrar para ele os problemas que causam quando a gente, né, precisa recolher esse produto e a gente não consegue, porque a gente não tem as informações. Então, acho que vai muito para essa sensibilização, né, para o lado do consumidor mesmo. Nós como consumidor, e não nós como trabalhador, né? Sim, é a saúde do consumidor que está envolvida nisso. Então, por isso que a rastreabilidade é tão importante, por isso que ela é obrigatória, envolve a saúde do consumidor. E, assim, você fazer essa simulação é fundamental. Não é só implementar, implementei a planilha, está todo mundo preenchendo, está tudo ok. Não é. Então, você também tem a etapa de você monitorar, verificar se o que você implementou, todos os pontos da rastreabilidade, eles realmente na prática estão funcionando. E a outra coisa que o auditor também, igual eu comentei, vai cobrar de você. Ele não vai cobrar só as planilhas preenchidas. Isso não, ele vai te cobrar até que você tenha um cronograma de teste de rastreabilidade. Então, você vai lá no seu estoque, vou testar para ver se está tudo ok, implementada a rastreabilidade. Então, você vai pegar lá no seu estoque um produto e vai tentar achar todos os pontos, fazer a cadeia ao contrário, vamos dizer assim. Para justamente ver se na prática, simular mesmo. O cliente passou mal, preciso coletar o lote tal. Né? Então, fazer isso tanto no recall, no recolhimento, mas também na rastreabilidade. Então, a auditoria vai te pedir isso. Você faz esse teste
de quanto em quanto tempo você faz essa simulação para ver se a rastreabilidade realmente está funcionando. Então é importante também a gente ter um cronograma e fazer um teste, porque assim a gente consegue às vezes identificar um ponto que está não conforme dentro da implantação da rastreabilidade. Não é isso? Exatamente. E a rastreabilidade, ela é muito importante para a gente conseguir implementar o programa de recolhimento de alimentos, né? Esse programa é um POP, ele é obrigatório para todas as indústrias de alimento, então nós temos que implementar esse POP, elaborar e implementar esse POP. E esse POP, ele fala sobre como nós vamos agir se a gente precisar recolher esse produto que está em algum cliente nosso, ou em alguma padaria, ou em algum supermercado, né? Como deve ser feito. Pela legislação, né, existente, nós temos várias regras a seguir, né? A gente tem uma legislação falando sobre todos esses pontos, assim, e esse POP, a gente tem que deixar tudo já muito bem engatilhado, porque o tempo que a gente tem para responder, tanto a Anvisa e quanto os nossos consumidores, o tempo é muito pequeno. Então, a gente já precisa deixar todos os nossos comunicados prontos, os modelos de comunicados prontos, e saber já quem que vai ligar para quem que vai ligar para o fornecedor, para o cliente, quem que vai ligar para a Anvisa. Isso. Exatamente, os responsáveis por cada uma dessas etapas do processo de recolhimento de alimentos, porque quando ele acontece, em 2 dias você tem que ter resolvido tudo. E é pouco tempo demais se você não tem esse programa muito bem estabelecido, né? Eu acho que liga muito com o assunto que a gente falou na semana passada. É um documento que a gente tem para a gente não utilizar. A gente não quer utilizar. A gente não quer utilizar nem um programa, né? Precisar utilizar um programa de não conformidade, né? Para a gente, como fala, resolver um problema, né, sério que aconteceu na empresa. E a gente também não quer utilizar o programa de recolhimento de alimento, né? Mas se precisar utilizar, ele tem que estar muito bem organizado já. Então a gente tem que montar nesse programa, tem que ter uma equipe. Quem que é a equipe, quem vai ficar responsável pelo quê? Cada uma das pessoas dessa equipe tem que entender a sua responsabilidade e saber como agir, né, quando acontecer algum problema. A gente tem que ter o comunicado já pronto para a Anvisa, para a gente só colocar aquelas informações do produto, do lote, né, e qual foi o problema que aconteceu. A gente já tem que ter um modelo de comunicado para o consumidor. Oi? Contato da Anvisa também, o e-mail, o telefone, porque não adianta também ter só, eu tenho que mandar tal informação assim para a Anvisa, mas pera, por onde, qual via, né? Exatamente. Então, nesse POP, ele é listado tanto essa parte, né, como vai acontecer caso precise recolher o alimento, e como funciona o controle desses lotes e dessas matérias-primas dentro da empresa, que entra a parte de rastreabilidade. Então, a parte de rastreabilidade, ela faz parte, né, desse programa de recolhimento de alimentos. E apesar de não ser utilizado, né, pelo menos eu nunca precisei utilizar o programa de recolhimento de alimentos, graças a Deus. Mas a parte de rastreabilidade eu já precisei várias vezes, para a gente identificar esses pontos dentro da empresa, para a gente conseguir ajustar, né, todos esses pontos, para conseguir entregar um produto de qualidade para o cliente. Eu já consegui identificar, por exemplo, pela rastreabilidade, olhando a planilha de rastreabilidade de expedição, eu consegui identificar que o povo estava produzindo muito mais do que vendendo. Porque na hora que eu vi os lotes, eu falei, gente, mas esse lote aqui é de produto de 3 semanas atrás. E ele está saindo hoje, está ficando 3 semanas parado dentro do estoque pronto. Aí eu conversei com o proprietário e tudo mais. Aí que ele começou a analisar e falou assim, nossa, mas o cliente tal não pediu, o cliente tal não pediu. E isso gerou um descontrole, né? A produção continuou fazendo a mesma quantidade e não estava saindo aquela quantidade. Então, até para isso, para a gente conseguir ajustar, né, a quantidade de produção, a rastreabilidade vale dentro da empresa. Não, até para ver se o primeiro que vem, esse primeiro que sai lá do estoque está funcionando, é uma informação Exatamente. que a gente tipo, será que ele está usando o primeiro lote mesmo, da primeira, né, que vai vencer antes? Então, até pelaquela planilha primeira lá, a gente consegue identificar isso. Dupla, tem vários comentários. Pode ler aqui? Sim. Eu olhando. Vai. Nós estamos no finalzinho da nossa live. Gente,
Eita, hein? Faltam 4 minutos. A Ziele mandou, a empresa não pode entregar um produto que não sabe identificar a origem. Exatamente, Ziele, é isso. E a rastreabilidade garante isso. O José, querido, mandou aqui uma... Deixa eu ler. O treinamento dos funcionários é fundamental para que o estoquista saiba receber as mercadorias corretamente. Não é Com certeza. contar, né, com você assinar a nota exatamente, só contar a caixa. Isso é o mais comum. Geralmente, quando a gente chega para dar assessoria nas empresas, né, Mar? O pessoal recebe mercadoria só assim, só conferindo se a quantidade está batendo com a nota e bota a matéria-prima lá para dentro, realmente. Às vezes nem isso, às vezes recebe matéria-prima de outra empresa. Na hora que você vai ver, assinou canhoto de outra empresa, nem é a sua. Exatamente. A Tatinha mandou aqui também, ó. Importante ressaltar também a rastreabilidade das embalagens, principalmente as primárias. A gente comentou sobre isso, Tati, no início da live. A gente falou que tem que realmente controlar o lote também das embalagens. Exatamente. Já peguei cabelo na embalagem. Nossa, mãe. Vindo da fábrica de embalagem, olha só. Tá vendo como é importante colocar também o lote da embalagem, não só pensar nas matérias-primas, é fundamental. Isso para tudo, tá, gente? Por exemplo, uma indústria de espetinho, ela usa o palito lá para fazer o produto, tá indo junto com o produto. Até isso a gente tem que colocar o lote lá do palitinho que tá indo, por exemplo, dentro da fábrica de espeto. Então, assim, a gente tem que pensar como um todo na hora que a gente está implementando a rastreabilidade. Nossa, lá, foi selado as folhas com fio de cabelo no meio. Pensa, gente. Pensa que dor de cabeça. E veio da embalagem. Tipo assim, não foi culpa sua, olha só, veio lá do fornecedor. E é importante até para ajudar a gente até selecionar melhor os fornecedores. Se a gente começa a perceber, através da rastreabilidade, que sempre está dando um problema em algum ingrediente, por que eu vou continuar com aquele fornecedor? Então, vou homologar, vou ir atrás de outro fornecedor. Então, olha o quantos benefícios a rastreabilidade vai ter para resguardar a empresa, para melhorar a qualidade, para garantir a saúde do consumidor. Então, é muito importante. E o José, o que mais que ele falou? Verdade, um amigo, outro dia, 40 caixas de cervejas e que não eram nossas. Que não eram nossas. Acontece demais, gente. Acontece muito. Não, né, Zé? Se tiver bebido cerveja, aí pronto. Quando é franquia, né? Quando tem mais de uma unidade. Não, isso aqui é para receber na outra unidade, você recebe na sua. Mas o treinamento é essencial, assim, né? E para finalizar, então, a nossa live, a gente falou bem no geral, assim, porque é muita coisa para a gente falar, e a rastreabilidade é um assunto muito extenso, né? Mas eu acho que a gente conseguiu resumir bem, assim, do que precisa ser feito, né? Para finalizar, a gente... Tá? Desculpa, eu não entendi, Dupla. Fala de novo. Depois comentar na hora que a gente postar no IGTV, comentar se gostou da live e tal. Sim, e até continuar mandando as perguntas, né? Que a gente continua respondendo por lá. A gente faz outro vídeo no IGTV, ou a gente responde por lá. A live vai ficar gravada, sim. Ela vai ficar no nosso IGTV, se Deus quiser. A gente vai... Vamos ver agora, mas vai conseguir gravar sim, vai ficar no nosso IGTV. Ok? Eu queria agradecer todo mundo pela participação. Parênteses antes de cair, a gente tem uma aula sobre rastreabilidade no nosso curso de consultoria e responsabilidade técnica em indústria de alimentos, onde a gente vai poder falar muito mais. Muito obrigada por tudo, gente. Obrigada pela presença, pela participação. E até a próxima live, né, Dupla? Até. E só lembrando vocês, amanhã a gente vai ter um mega. Ai, não vou falar, não. Eu não falo, não. É uma surpresa enorme para vocês amanhã, 8 horas da manhã. Uma coisa que vocês pediram muito e que a gente vai soltar, 8 horas. Então, todo mundo vai adorar. Até amanhã. Até a próxima live. Um beijo para vocês, Dupla, boa noite para todo mundo. Até semana que vem. Aliás, até semana que vem na live, mas até amanhã nos stories, que a gente está lá todo dia. Um beijo para vocês, gente. Boa noite. Até amanhã, José. Tchau, boa noite.